A Bíblia relata um único momento que Jesus ficou revoltado e tomou uma atitude muito drástica. E esse é o tema desse vídeo. Essa história nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. A Páscoa acontecia no dia 15 de Nisan, do calendário judeu, que para nós seria em meados de abril. A lei judaica dizia que um homem que vivesse a 30 quilômetros de Jerusalém deveria comparecer à festa, ou seja, milhares de pessoas participavam da festa da Páscoa. No versículo 14, o texto continua dizendo: No pátio do templo, Jesus viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Nesse período existiam judeus espalhados pelo mundo todo, mas em festas tradicionais como essa, principalmente a Páscoa, eles vinham de todos os lugares do mundo, de vários países, para participar dessa festa que era tão importante para eles. Essas pessoas traziam dinheiro de todos os lugares, que eram aceitos na cidade de Jerusalém. Unicamente no templo esse dinheiro não era aceito. É provável que mais de 2 milhões de judeus estivessem presentes ali nessa festa. Todo judeu com mais de 19 anos deveria pagar o imposto do templo no valor de meio ciclo, que seria equivalente a 2 dias de trabalho. Na região da Palestina, era possível que esse estrangeiro usasse a moeda do seu país tranquilamente. Só que no templo, essas moedas não eram aceitas. O único dinheiro que era aceito era os ciclos da Galileia ou os ciclos do templo. O estrangeiro que viesse adorar e quisesse comprar uma oferta, porque muitos deles vinham de longe, então em vez de trazer os animais, eles compravam no templo. Só que aí ele teria que trocar a sua moeda pela moeda do templo e era cobrada uma taxa para isso. E esses cambistas que ficavam no templo, geralmente eles cobravam uma taxa que equivalia a metade do valor pago para que eles trocassem para a moeda do templo. Ou seja, você tinha que gastar 1,5 vezes o valor que você trouxe para poder comprar a sua oferta. Calculou-se que o templo obtinha $161 mil por ano de impostos e os cambistas um benefício anual de $20 mil, fazendo uma conversão para valores de hoje. Ou seja, esses cambistas ganhavam muito dinheiro com isso e os estrangeiros, os visitantes que vinham a Jerusalém se sentiam extorquidos, porque você tinha que pagar uma taxa muito alta para fazer esse câmbio do dinheiro que você trouxe para o dinheiro que era aceito ali no templo. No versículo 15 continua dizendo o seguinte: Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Essa parece uma cena assustadora, Jesus era sempre tão manso, tão tranquilo, tão bondoso com as pessoas. Por que será que ele agiu dessa forma? O que estava incomodando ele? O que incomodava Jesus é que os cambistas estavam roubando somas exorbitantes dos estrangeiros. Essas pessoas vinham até Jerusalém para adorar, eles caminhavam dias às vezes para chegar até ali, faziam um esforço muito grande e ainda eram extorquidos quando chegavam no templo. Então, o que realmente incomodava Jesus era a extorsão que era feita com esses estrangeiros dentro do templo. O amor dele a essas pessoas que estavam sofrendo, que estavam sendo injustiçadas, foi o que o levou a tomar uma decisão tão drástica. E ele agiu assim porque esses homens estavam tirando o caráter sagrado do templo, e afastando as pessoas de Deus. Como eu sempre falo, cada evangelho traz detalhes diferentes. E no Evangelho de Marcos a gente encontra alguns detalhes que ajudam a entender melhor essa situação. Em Marcos capítulo 11, versículo 17, diz o seguinte: Jesus acrescentou: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Um detalhe interessante que é legal a gente entender é que o templo ele tinha vários pátios. O primeiro pátio era o único lugar que os estrangeiros poderiam ficar. Eles não poderiam passar dali para frente.
tinha um outro pátio que as mulheres poderiam acessar e apenas os judeus, né, os homens judeus poderiam chegar mais para frente. Então esse primeiro local onde os estrangeiros ficavam era justamente o lugar onde esses cambistas estavam ali trocando moedas, vendendo animais. E aí você imagina, a pessoa vinha para orar, para meditar na palavra de Deus e estava uma barulheira danada que ela não conseguia nem se concentrar na oração, que ela não conseguia ter um momento adequado de comunhão com Deus. E isso foi o que incomodou provavelmente também Jesus. No versículo 17 continua: então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Esse texto está no Salmo 69, versículo 9. Eles sabiam que esse salmo fazia referência ao Messias e a convicção de que Jesus era o Messias se fortaleceu neles. No versículo 18 continua dizendo: o que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Assim como os discípulos de Jesus se lembraram desse texto em Salmos e entenderam que ele era o Messias, os líderes judeus também entenderam o que ele estava fazendo, que isso simbolizava, né, que ele afirmava ser o Messias. Então eles perguntam para ele: o que você pode nos mostrar para confirmar que você é o Messias? Dá um sinal para a gente, mostra alguma coisa então. Se você está dizendo que é o Messias, então prova para a gente que você é realmente ele. No versículo 19 diz assim: pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo e você o reconstruirá em 3 dias. Quando Jesus foi julgado, né, pelos judeus, essa foi uma das alegações que eles usaram, que ele tinha blasfemado contra o templo, dizendo que se destruíssem o templo ele reconstruiria em 3 dias. Isso a gente encontra lá em Mateus 26, versículo 61. Mas é claro que Jesus não estava falando do templo físico, daquele lugar ali onde eles se encontravam. Jesus estava se referindo a outra coisa. E nem fazia sentido Jesus falar que reconstruiria o templo, sendo que o seu ministério era justamente para substituir o que era feito ali no templo. Quando Jesus morreu, o véu que existia dentro do templo, que separava o santo do santíssimo, se rasgou ao meio justamente para confirmar que aqueles atos que eram feitos ali no templo, que aqueles sacrifícios, né, aqueles rituais ali que foram importantes por muito tempo, não teriam mais necessidade, porque Jesus havia cumprido tudo isso, né? Todos os rituais que aconteciam no templo apontavam para a vinda do Messias, que morreria como um cordeiro. Né? Então, quando Jesus morreu como um cordeiro, aqueles rituais não eram mais necessários. Então, também não fazia sentido Jesus falar que reconstruiria aquele templo, porque aquele templo perderia a sua utilidade. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nós encontramos mais alguns detalhes que ajudam a gente a entender essa declaração de Jesus. No versículo 58 diz assim: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Ou seja, Jesus estava afirmando justamente isso, que aquele templo ali já não fazia mais sentido, não era mais necessário, porque ele morreria pelos nossos pecados, e a partir de então, o nosso relacionamento com Deus não estaria mais limitado a um local específico, nós poderíamos nos relacionar com Deus em qualquer lugar, né? Hoje nós cremos que por meio do Espírito Santo Deus habita em nós e nós somos templo, né? No Novo Testamento existem várias afirmações disso, de que nós agora somos o templo de Deus, morada de Deus. Mais uma vez eu quero afirmar que essas coisas tiveram seu papel, elas foram instituídas por Deus, mas elas cessariam agora nesse momento, porque elas já tinham cumprido o seu propósito, não tinha necessidade mais delas existirem. No versículo 21 diz assim: mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Essa interpretação de João fica muito clara para ele, né, porque ele está escrevendo esse evangelho 70 anos depois que essas coisas aconteceram. Então ele já tinha compreendido tudo isso. É claro que naquele momento, provavelmente eles não entenderam realmente o que Jesus estava querendo dizer. No versículo 23, João continua contando: por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é, de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Naquele momento, muitas pessoas creram em Jesus e creram que ele era o Messias. Mas então por que ele não se declarou como Messias publicamente? Por que ele continuou escondendo esse fato? Jesus sabia que muitas pessoas que o buscavam, que o seguiam, estavam apenas deslumbradas com os milagres que eles faziam. Isso empolgava as pessoas, mas não queria dizer que as pessoas estavam realmente preparadas
para tudo aquilo que o Messias tinha a oferecer. A mensagem de Jesus foi muito difícil. Ele falou que nós precisamos orar pelos nossos inimigos, amar as pessoas que nos odeiam, né? Levar uma cruz junto com ele, ou seja, que a vida do cristão teria muitos desafios. E não era isso que as pessoas esperavam. Elas queriam um Messias que livrasse elas de todos os problemas, que eles não tivessem mais dificuldades, que livrasse eles do jugo romano. Eles queriam um Messias que facilitasse a vida deles e resolvesse todos os problemas, sendo que não era esse o propósito de Jesus. Jesus estava muito mais preocupado com a salvação deles. Jesus veio a esse mundo para restaurar o nosso relacionamento com o Pai, não para resolver os problemas mundanos que nós teremos que enfrentar enquanto estivermos nesse mundo de pecado, justamente porque aqui não é o nosso lugar, né? O propósito de Deus não é que a gente fique para sempre aqui. Isso mostra que o objetivo de Jesus não era simplesmente que as pessoas o seguissem, que gostassem dele. Ele sabia que o cristão precisava estar disposto a passar por dificuldades, por problemas, pelo simples fato de ser cristão. Não muito tempo depois, esses mesmos cristãos, eles foram perseguidos, sofreram muito, e quem sabe isso pode acontecer com você hoje quando você decide ser cristão. Muitas pessoas vão dizer que isso é besteira, que é perda de tempo, mas quando você entende o que Jesus pode fazer na sua vida, a diferença que ele faz na sua vida, né? Quando você entende a importância da salvação, do perdão, do que Jesus veio realizar nesse mundo, a gente entende que qualquer problema que a gente passe nessa vida é pequeno, é pouco perto do que Jesus já fez por nós. É muito comum as pessoas perguntarem por que os cristãos sofrem, né? Se Deus é tão bom, se Deus nos ama, por que Ele permite que a gente sofra? Ele permite porque nós ainda precisamos estar aqui nesse mundo de pecado. O grande plano da redenção ainda não terminou, mas Ele não nos deixa sozinhos. Jesus, quando veio a esse mundo, Ele sofreu tanto quanto nós, ou talvez até mais, né? E Ele enviou o Seu Espírito Santo para que Ele estivesse conosco, nos fortalecesse, nos animasse, nos aconselhasse, né? E nos ajudasse a passar por esses momentos difíceis. Então, mesmo que nós tenhamos que passar por problemas, a gente sabe que não está sozinho, que Ele está conosco e que Ele nos apoia nesses momentos difíceis. Espero que essa história tenha contribuído para você, que você entenda que Jesus realmente se preocupa com a sua salvação, com a sua espiritualidade, que Ele quer se relacionar com você, que qualquer líder espiritual que tentar atrapalhar isso não é uma pessoa enviada por Deus. Não adianta só a pessoa dizer que é cristã se ela não demonstra isso na prática, né? Se ela não te leva mais para perto de Deus. Isso é o mais importante. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço.